Gente, a notícia que acaba de chegar, confirmada pela Folha de São Paulo, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pediu demissão. Hoje houve a denúncia, por parte da Procuradoria-Geral da República. Você está vendo aí a informação sobre o Juscelino Filho. Ele foi denunciado por desvio de emendas. O ministro das Comunicações, agora ex-ministro, segundo a apuração da Folha. O processo está sob relatoria do ministro Flávio Dino e corre sob sigilo. Caberá ao Supremo decidir se aceita a denúncia e se ele vai virar réu. É a primeira denúncia da PGR contra integrante do governo Lula. Juscelino é deputado federal pela União Brasil, pelo Maranhão, está licenciado do mandato para exercer o cargo de ministro. Ele foi indiciado pela PF em 12 de junho do ano passado, sob suspeita de participar da organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. Na época, Lula afirmou que ele seria afastado do cargo de ministro caso fosse denunciado pela PGR. Daqui a pouco a gente vai recuperar essa fala do presidente Lula. Foi uma entrevista exclusiva aqui para o UOL. Vou ter que fazer um intervalo daqui a pouquinho, Raquel, mas vou te ouvir rapidamente. Era algo já cantado, dado como certo. Olha, Diego, a gente estava com essa expectativa já de que o ministro fosse pedir demissão. O presidente Lula tinha deixado muito claro, inclusive em entrevista aqui para o UOL, que quando se Juscelino fosse denunciado pela Procuradoria-Geral da República, iria afastá-lo do cargo. Hoje pela manhã, o partido dele, União Brasil, emitiu uma nota dando respaldo ao ministro, dizendo que a denúncia não era uma garantia de culpa, mas a percepção que a gente tinha conversando com as fontes lá em Brasília é que isso era apenas pro forma. Era uma primeira sinalização do partido, que era quase que algo como que o partido tinha que fazer, mas que a situação dele tinha ficado absolutamente insustentável. Então, dentro do Palácio do Planalto e já na liderança do governo na Câmara dos Deputados, a expectativa já era que ele pedisse demissão para evitar que Luiz Inácio Lula da Silva tivesse que demiti-lo. Dessa forma, a União Brasil, ele mantém a ascendência sobre o ministério, que é um ministério muito importante, com decisões estratégicas aí para tomar e consiga indicar um novo nome para o ministério, consiga ali fazer alguma dança das cadeiras, de repente mover algum outro ministro. Especula-se que Celso Sabino possa vir do Ministério do Turismo para o Ministério das Comunicações e que Lula comece assim um rearranjo da esplanada. Juscelino então pede demissão depois de estar há muito tempo na corda bamba, sendo acuado por essas investigações. Lula deu muito respaldo a ele durante muito tempo, mas a situação fica insustentável. Então, ele pede demissão antes de ser demitido para evitar aí passar mais vergonha e evitar o presidente Lula que tenha o constrangimento de demiti-lo e manter a situação relativamente controlada para a União Brasil, que continua sendo o dono do cargo. Olha, depois do intervalo, vamos falar mais sobre a demissão, o pedido de demissão de Juscelino Filho, deixando a esplanada dos ministérios, ele que ocupava o cargo de ministro das Comunicações. Notícia que acaba de sair, a gente analisa depois do intervalo. Até já. No YouTube seguimos ao vivo. Andresa. Pois é, o presidente Lula perdeu uma grande oportunidade, de mandar um recado para a sua equipe e para o país de que ele não aceita, ministros denunciados por corrupção no seu governo. Então, houve um esforço ali do Palácio do Planalto para que o Juscelino pedisse demissão, como bem colocou a Raquel, evitando que o presidente Lula tivesse que fazer esse serviço, mas, na minha avaliação, foi ruim. O presidente deveria ter cumprido ali a sua palavra e dado um recado, de que no seu governo não se aceitará ministros envolvidos com corrupção. É o segundo ministro envolvido em escândalos que o presidente Lula demite. O primeiro foi o Silvio Almeida, que caiu em 24 horas depois que foi acusado de assédio. E aí, na época, ninguém entendeu porque um ministro que já estava acusado de corrupção pela Polícia Federal foi mantido no cargo, O Juscelino, essas acusações contra o Juscelino foram reveladas pela imprensa. No ano passado, o presidente Lula não só manteve o Juscelino no cargo, como colocou ele debaixo do braço, foi ao Maranhão desfilar com o Juscelino ali e tem várias denúncias contra o ministro. Essa, especificamente, o ministro destinou emendas parlamentares na época em que era deputado para a prefeitura de Vitorino Freire, que é uma prefeitura
no Maranhão e que é comandada pela família do Juscelino há muito tempo, e eles tratam a prefeitura como se fosse uma propriedade particular da família. E com esse dinheiro foi feita uma obra que é uma pista em frente a uma fazenda da família do Juscelino e do próprio Juscelino, que dá acesso a uma pista de pouso, que beneficia apenas a fazenda do ministro. Tanto a estrada, que não liga nada com lugar nenhum, só beneficia o ministro, quanto essa pista de pouso também favorece o ministro. Então, é um escândalo. Além disso, né, na época, o Jornal Estado de São Paulo também revelou que o ministro usou recursos públicos, já como ministro, para ir a São Paulo num leilão de cavalo. Isso não tem nada a ver com as atividades dele, o Ministério das Comunicações. A Comissão de Ética Pública não achou que isso tinha problema nenhum, o ministro devolveu o dinheiro e ficou por aí. E também foi revelado que o sogro do ministro é quem assume o ministério quando o ministro não está presente, inclusive no gabinete do ministro e despachando com pessoas que pedem audiência no ministério. O presidente Lula não viu nada de errado e manteve o ministro no cargo até agora que a PGR está denunciando o ministro por corrupção, ou seja, o ministro recebeu por enviar emendas para o município dele. Esse ministério do Juscelino, ele tem uma galinha de ovos de ouro ali, são 3 bilhões de reais. Andresa, já te passo a palavra para você complementar. A gente está reunindo a nossa rede novamente com a TV. A gente continua falando aqui sobre o pedido de demissão do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A notícia acaba de sair, a gente está analisando essa notícia para vocês. Andresa Matais. Então, eu estava dizendo o seguinte, o Ministério das Comunicações tem 3 bilhões de reais, que são recursos advindos ali da privatização das teles para fazer conectividade nas escolas. Esses recursos eram operados ali pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, mas há pouco tempo, como mostrou aqui a nossa colega Júlia Afonso, do UOL, o presidente Lula autorizou que o Ministério das Comunicações fosse o gestor desse dinheiro. Então, é uma mina de ouro que o Juscelino está sentado em cima, que tem muita gente de olho nesse dinheiro, inclusive o partido do ministro, que é a União Brasil. Essa vaga, na verdade, não é nem do partido, é do Davi Alcolumbre, que tem muitos cargos aí no governo, se aproximou muito do presidente Lula, teve com ele agora nessa última viagem do presidente para o Japão, então é quem vai negociar o substituto do Juscelino. Então, o Juscelino é formado em medicina, não tem nada a ver com essa área de comunicações e nunca, enquanto era deputado, apresentou um projeto ou tratou desse tema. Então, o jabuti não sobe em árvore, ele foi parar lá por uma decisão do partido, mas quem assinou a nomeação dele foi o presidente Lula, então agora todo mundo tem que responder por esse grande pepino aí, que o governo arrastou demais, na minha avaliação, para resolver esse caso, e acabou que o presidente Lula vai ter que dormir com um ministro denunciado por corrupção pela sua própria PGR. Coach, eu sei que você tem compromisso, mas quero te ouvir rapidamente sobre esse pedido de demissão do ministro Juscelino. Oi, Diego. Demorou para ele sair, né? Demorou demais. Mais de 2 anos aí que só traz problemas para o governo. Foram vários ainda no início do governo. Ele não devia nem ter entrado. Ele não tem nada a ver com o setor de comunicações. O negócio dele é cavalo de corrida, né? Então, isso depunha contra o ministério do presidente Lula. E espero que coloque no lugar dele alguém que seja do ramo, alguém que seja do setor de comunicações, que é importantíssimo para o país. Não pode entrar na bacia das almas aí, distribuindo. E aproveitar o Lula para, além de trocar esse ministro aí, que demorou demais, fazer a tal reforma do Ministério, que está empacada. Podia aproveitar o gancho aí e trocar outros ministros aí que ele só teria ganhado. Pois é. Ô, Coach, obrigado, viu, pela participação, meu amigo. Um abraço para você. Até quinta-feira. Valeu. Bom, Raquel, confirmada a demissão do ministro Juscelino, né? Pegou mal para o presidente Lula, para o governo, ficar tanto tempo assim com o Juscelino na pasta? Olha, Diego, certamente. Como a Andressa estava colocando, o ministro Juscelino Filho, ele está com essas acusações de favorecimento de emendas para um município que é governado pela família dele, para construir uma estrada que só levava para a fazenda dele há muito tempo.
E o governo Lula protelou essa decisão o quanto pôde, em nome ali de uma boa vizinhança com a União Brasil, com o Davi Alcolumbre, que é o personagem ali importante que carrega essa vaga, inclusive com Arthur Lira. Arthur Lira era um grande defensor de Juscelino Filho nesse posto. Então, era um ministro que não tinha qualificação para ocupar o posto, ele só é muito bem relacionado dentro da Câmara dos Deputados e que estava coberto de acusações de corrupção. E o presidente Lula, eu acho que durante esse processo, ele erra muito porque ele empenha muito capital político. Ele diz várias vezes que não vai mexer no ministro porque as investigações ainda não avançaram muito, enquanto as evidências já eram fartas. Ele vai até o Maranhão junto com o ministro, faz eventos junto com o ministro, ele empenha muito da sua imagem, do seu capital político ao lado de um ministro acusado de corrupção, sendo que já tinham várias evidências ali, né? Então, gasta-se muito empenho e esforço ali. Agora, o que é preciso entender é essa articulação toda que está sendo feita, né? Lula continua no meio dessa articulação, fazendo de tudo para manter uma boa relação com a União Brasil. Então, existe ali pessoas se movendo por trás, muito provavelmente Gleisi Hoffmann, que está aí para isso, né? Para fazer essa articulação política, conversando ali com personagens como Antônio Rueda, Davi Alcolumbre, para não desgastar a relação com a União Brasil, para esse partido continuar dando as cartas e indicar um nome. Por quê? De olho em 2026. Porque não interessa para Luiz Inácio Lula da Silva hoje perder o apoio de nenhum desses partidos, né? Existe um grande receio do governo de ver todos esses partidos migrando para a oposição e apoiando, eventualmente, Tarcísio de Freitas, ou Ronaldo Caiado, ou Ratinho Júnior, ou quem for o candidato de Jair Bolsonaro. Então, é uma costura política muito delicada para um governo que precisa governar, precisa ter sua força e mostrar, por exemplo, que não concorda com episódios como esse, mas que também não tem maioria no Congresso, ainda não tem um arco de alianças forte e que se prepara para uma eleição muito apertada em 26. Vamos chamar a reportagem em Brasília. Felipe Pereira tem mais informações sobre o pedido de demissão do ministro Juscelino Filho. Fala, Felipe. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Gurias. Eu queria pegar o que vocês falaram, que a Raquel falou logo no começo da intervenção dela, de que a situação do ministro é insustentável. Eu conversei que teve uma reunião do União Brasil hoje à tarde aqui, eles se reúnem sempre na terça-feira à tarde para discutir o que vai ser debatido no plenário. Só que hoje, depois que terminou essa parte, eles mandaram todos os assessores sair e ficaram só os deputados lá, e não estava o líder, o Pedro Lucas, porque o líder estava com o ministro e mais o Rueda, que é o presidente do partido, reunido para tomar a decisão de deixar o cargo. E o que se falou nessa reunião, que só estavam os deputados, foi que a situação dele era insustentável, não teve, sempre tem aquele corporativismo, aquela coisa que se diz de estão exagerando, estão criando fatos políticos, é perseguição, ninguém falou isso. O que se falou foi que foi uma investigação da Polícia Federal que foi colocando tijolo sobre tijolo sobre tijolo até construir um relatório, um inquérito. Esse inquérito foi levado para o Gonê e todo mundo disse que o Gonê é um cara sério, a gente confia no que ele entrega e que mesmo assim, a PGR do Gonê, no caso, e que mesmo assim foi feita a denúncia. Então, nem por parte da União tinha essa percepção de que dava para continuar. Enquanto isso, o governo deu uma coletiva hoje, o deputado Zé Guimarães, ele queria falar das prioridades do ano, mas só se perguntava de Juscelino, ele não respondeu, depois quando acabou foi todo mundo para cima dele perguntar de Juscelino, ele também não quis falar, ele não quis se posicionar para nada. Mas os deputados do PT falavam que era insustentável, que o governo sangrava, que a União sangrava, então que não dava mais para manter o ministro no cargo. E aí, pegando carona em outra coisa que a Raquel falou, que é e daqui para frente. A União acha que existe uma possibilidade de que parte do partido, não todo, como acontece hoje já, fique na canoa do Lula, digamos assim, desde que seja bem costurado, que o sucessor seja conversado com a parte que dava sustentação ao ministro, com o Davi, com o
governador Davi Alcolumbre e com todos. Então, o que se vê agora aqui é uma construção para que troque-se o nome, mas a composição de forças políticas se mantenha igual. Felipe, estou com algumas dúvidas. Aquela nota do União Brasil mais cedo, defendendo o Juscelino, foi só pro forma? Teve influência da Gleisi Hoffmann nessa costura com a União Brasil para que ele pedisse demissão e o Lula não precisasse demiti-lo? E quem vai para o lugar dele, Celso Sabino? Deixa eu lembrar de todas as perguntas. Aquela nota, a brincadeira aqui é que a nota já estava escrita, porque uma hora eu já sabia que isso ia acontecer. Então, não precisava nem... era só atualizar a data, porque isso era esperado. A segunda da Gleisi, eu te confesso que eu não sei. Eu tentei falar com as pessoas não respondem. O Rueda, para tu ter uma ideia, 4 horas da tarde, o celular dele parou de chamar, você mandava mensagem, só dava um disquinho, e coincidia com a hora que o Pedro Lucas, que é o líder, saiu daqui para ir para lá. Fala-se no Pedro Lucas e falou-se no Celso Sabino também. O Celso Sabino, quem defendia a posição dele, substituir, falou para mim, eu vou defender, e se ele conseguiu aumentar o número recorde de pessoas que visitam o Brasil em frente ao Ministério do Turismo. Então, eles venderam com isso. Mas a informação que chegou agora, e a Carla Araújo, que é a chefe da sucursal aqui, mandou no grupo para a gente correr atrás, que é para a gente ir atrás dessa informação de que o Pedro Lucas seria o nome indicado. Então, desligando aqui, é o que eu vou fazer agora para saber se essa informação procede. Chama a Andresa. A Andresa tem a apuração sobre quem é o favorito, né, Andresa? Pois é o Pedro Lucas mesmo, é o nome mais colocado aí, inclusive por empresários da área de telecomunicações que acompanham ali, né, o Ministério das Comunicações, que gostavam do Juscelino. O ministro tinha ali um bom trato e um livre acesso, né, era bastante cordial com as pessoas do setor, então o Juscelino não era alguém que o setor não gostasse. Tem até um certo pesar aí na saída dele, apesar, né, das irregularidades e denúncias aí que o cercam. Então, o Pedro Fernandes, Lucas Fernandes, que é o líder do União Brasil, como disse aí nosso colega, ele é filho do Pedro Fernandes Ribeiro, que também foi deputado federal e prefeito. Ele é do Maranhão, então fica tudo em casa ali na terra do Juscelino. Eles continuam cuidando do Ministério, se essa informação se confirmar. Lembrando, gente, que o Ministério das Comunicações é aquele que distribui concessões de televisão, RTVs, que são retransmissoras de televisão, e nesse caso é um ato discricionário do ministro, as redes de rádio. Então é algo muito importante, principalmente para os políticos do Nordeste, mas não só para eles, porque, né, em muitas regiões rádio ainda é um veículo muito importante para essas comunicações, né, diretamente ali com o eleitorado. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país enorme, continental, e nem sempre as pessoas têm internet, né, como a gente dos grandes centros gosta de imaginar. O Pedro Lucas também não é da área de comunicação, ele é formado em administração, mas lá no Congresso os temas que ele mais mexe são economia e agora recentemente inteligência artificial. Então é o nome dele que está rolando em todos os grupos ali dos empresários que atuam nessa área, e aí o Felipe é que vai depois confirmar para a gente direitinho se ele conseguiu checar a informação que a Carla está pedindo para todo mundo ir atrás. Mas até agora a aposta é ele. O Celso Sabino, acho difícil o tirarem do Ministério do Turismo, porque senão eles vão perder um ministério, né? Porque tem mais partidos de olho ali nessa vaga. Então o Brasil não gosta de perder nada, o Alcolumbre é bastante faminto, e acho que vai querer colocar a outra pessoa nesse espaço para não tirar o pé ali do Ministério do Turismo. Inclusive nessa questão da COP, né? É um ministério importante aí por onde vai passar bastante dinheiro, que eles gostam muito. Felipe, quer complementar? Eu queria só dizer que, como a política às vezes falam que é destino, dessa ascensão do Pedro Lucas. Ele era um deputado considerado talentoso, para usar a palavra aqui de Brasília, e ele só vira líder porque a União vive uma espécie de racha. Eles tinha 2 pessoas concorrendo para serem os líderes do partido, que era o Arthur Maia, que foi o presidente da CPMI do 8 de janeiro, e o Mendonça Filho, que foi o ministro do Temer,
foi o deputado que relatou a reforma do ensino médio, que era completamente ao contrário do que veio do MEC, do Lula. Então, de um lado, você tinha o cara completamente ligado à direita e um bastante identificado à esquerda. Optou-se pelo Pedro Lucas para ter o caminho do meio. Isso cacifa o deputado a ele ser ministro agora. Então, a gente consegue ver de como que uma coisa inesperada surge e essa dá uma oportunidade para alguém alçar voos muito altos a partir disso. Então, eu gostaria de falar isso para completar o começo da biografia do Pedro Lucas. É isso, vamos conhecendo um pouco mais do provável futuro ministro das Comunicações, E ele é Pedro jovem, Lucas. né? Eu até queria perguntar isso para a Andressa ou para o Felipe. Ele é jovem, Sim. ele é uma figura que surgiu outro dia em Brasília. Estava olhando aqui, foi vereador no Maranhão, acho que está em segundo mandato, se não me engano. Como o Felipe Pereira estava falando, ele não é um grande nome no União Brasil. Ele está aparecendo agora. Acho que a Andressa pediu a palavra. Fala, Andressa. Rapidinho. Não, é mais um famoso quem, né, para responder a Raquel, mas eu queria falar para o Felipe que essa questão do destino, muito bem colocado por ele, né, eu conversei esses dias, um tempo atrás, com o Jader Barbalho, o pai, e comentei que o filho dele tem pretensões, né, para a presidência da República, e ele respondeu justamente isso, não basta ele querer, política é destino, né, tem que ver se isso vai estar no destino dele, e é um pai falando, né, então muito bem colocado. O Felipe já está craque aí na política, na leitura da política em Brasília e, pelo visto, o Pedro, né, é esse político que tem aí um destino aí na política bastante interessante. É melhor a gente ficar de olho nele. Felipe. Só para estar claro o que a Raquel falou, de novo, o que se comenta muito aqui na Câmara é que está tendo uma troca de gerações de políticos, que os políticos chegaram as grandes lideranças e pegando Lula e Bolsonaro até tem idade, mas está inelegível, Lula tem que substituir, e que agora está chegando a vez deles. Então, você pega o próprio Hugo Mota, ele às vezes chega, ele não esconde que ele sonha em ser presidente da República, e ele fala que está havendo uma troca geracional, e que os deputados, que a gente que está chegando agora, gosta muito de falar isso, que a gente começa a virar a bola da vez, e o Pedro Lucas estaria nesse grupo. Vamos acompanhar se ele vai de fato assumir o ministério. Felipe, se tiver novidades, você volta aqui. Obrigado por enquanto. Bom trabalho. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.